A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Canal este de testemunho, notícias e pregações. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade ao acessar estas pregações. Irmãos, é maravilhosamente gratificante quando alguém encontra comigo ou me manda mensagem dizendo: irmão, eu estava no meu trabalho, coloquei no canal Graça sobre Graça e ali eu ouvi, as palavras, as pregações. Um irmão estava na lavoura, estava ali na plantação, colocou seu celular para ouvir enquanto trabalhava as pregações. Irmãos, e por isso que nós colocamos bastante palavra aqui no canal, né, irmãos? Vai ao encontro de muitas pessoas, irmãos. E hoje nós temos um culto do Jardim Paulista que está atrasando um pouco as pregações, mas não faz mal. O importante é vir, né, irmãos? É 2 Timóteo 2, irmão Paulinho, nosso querido irmão Paulinho do Jardim Paulista, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Deixa aqui seus pedidos de orações, queridos. E Deus abençoe a todos, a toda a família que está ouvindo neste domingo. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Do apóstolo Paulo a Timóteo. Segundo Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ver com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Depois de Tessalonicenses, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que eu lhe estou para dela. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dá entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode ou não pode negar-se a si mesmo. Amém. Amém. Deus, a glória, a grandeza, a enormidade, moral, caráter, são palavras de entendimento humano, dizendo o que a pessoa tem em si. Ele age dentro desses sentimentos, conhecimentos, e a reação de tudo aquilo que ele pensa, e a força, às vezes, que ele tem e não tem,
e às vezes falar, agir, e às vezes de deixar. Não podemos ter essas palavras para dizer que Deus tem caráter. Sobre tudo que existe de bom, de caráter, dignidade, humildade, gravidade, sublimidade, bondade, bons feitos, bons pensamentos. Nós sabemos que vem de Deus, é de Deus. Às vezes a pessoa aprende essas coisas, ouviu falar dessas coisas, foi ensinado dessas coisas, mas não tem a força de praticar. Mas nós estamos falando de um Deus que fez os céus e a terra. Ele não pôde negar-se a si mesmo. Ele não pôde dizer, eu não posso, não aguento, eu não vou, eu tenho medo de fracassar. Não quero ir, não quero morrer, não quero sofrer, não quero pagar o pecado dos outros. Mas ele não pôde se negar. Foi determinação, foi determinação de Deus, condições em que o homem, com a sua luta com os demônios, o levaram a se perder no moral, no caráter, na dignidade, na formação humana. Porque o homem teve seus tempos de selvageria, bestialidade. Tem outro nome também. Selvageria. No tempo do rico e do ilástico, barbaridade. Tem outra palavra. Não, já existia Deus. Já tinha Deus. Sempre terá Deus. Sempre teve. Sempre terá Deus. Mas a ignorância, o medo, a ambição, o egoísmo, a cobiça e a inveja, e a traição e a desconfiança fez que houvesse guerra no mundo desde o princípio. Eram 4 seres humanos, um morreu por ciúmes, por inveja. Então esse Deus que nós servimos não pôde se negar, é Jesus Cristo. Não tinha jeito. Essa graça que nós estamos, e ela está, temos certeza, na congregação cristã no Brasil hoje. E ela pode estar em outras igrejas também, certo? Mas nós temos certeza que ela está conosco. E para ela estar conosco, Cristo não pôde se negar. E para estar de acordo com toda a sua justiça, sua honestidade, com o que ele fez, com o que ele faz, porque o que ele vai fazer, ele faz tudo dentro da justiça. Dentro da justiça, daquilo que o torna grande, precioso, poderoso, querido para o ser humano. E a sua justiça, e o seu juízo. Porque sabendo da sua grandeza, do seu poder, da sua imensidão, não se pode imaginar com a mente humana que nós somos apenas um animalzinho que ele pôs aqui na terra e pôs a nossa alma. A grandeza de Deus, irmãos, e sua bondade e a sua misericórdia
para com as nossas almas. E hoje o Senhor manda dizer essas coisas aqui para nós. Por que Cristo morreu? Porque Cristo tem que julgar os vivos e os mortos. Ele precisa julgar os vivos e os mortos. Ele não pode deixar brecha nem para o inimigo da nossa alma. O inimigo podia acusar a mim que pusesse para fora. E a esses pecadores, a mim tu não perdoaste. E a esses aí tu vai perdoar? Assim? De graça? Não. Eu fiz o homem pecou, não sou culpado do seu pecado, mas sou culpado pela sua existência. Vai estar na boca do inimigo. Jesus Cristo pagou o preço da nossa alma na cruz. Vocês entenderam ou não entenderam? Pagou nós para o inimigo não acusar Deus de injustiça. E a justiça já está no mundo, que é Jesus Cristo. Seu juízo já está no mundo. E a sua palavra, sua doutrina, seus ensinamentos, seus milagres, suas curas, seus favores, seu socorro ao homem, a sua alma, ao seu moral, ao seu caráter, a sua vergonha, a sua desonra. E tem coisas que valem mais do que dinheiro, é a honra, é o caráter, é a dignidade, é o nome. É a ocasião, na presença do homem, na presença do inimigo e na presença do próprio Deus também. Ele não pode se negar, não posso me negar. Eu sou único, não posso. E a última chance que os homens têm de salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele não haverá salvação. Deus não vai mandar mais ninguém na terra para sofrer pelo pecador. Pecador que não se converter, que não puser a palavra de Deus em prática, vai pagar com o castigo eterno. Jesus pagou com a sua vida eterna. Morreu como homem, não morreu como Deus, que Deus não morre. Foi o homem Jesus que morreu. Deus é morredor, é imortal. Foi Jesus, homem, que morreu. Mas ele deixou a eternidade, deixou seu trono, sua glória, para se ir morar dentro de um coração, dentro de um homem, irmãos, para salvar o homem. E na hora da cruz, clamou a Deus, o Senhor disse: para isso tu vieste. Tu vieste para isso. Tu vieste para me servir. E Jesus Cristo sabia e sabe que a lei não foi suficiente para salvar. Ele precisava de uma coisa superior. E a lei ficava, mas não dava força. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo para nos dar as qualidades, o entendimento, a sabedoria, o temor, a inspiração e a força no espírito e na alma. Nos mandou o Espírito Santo. E ele sabia que tinha que cumprir a lei dos profetas, cumprir todas elas, para ter a força que ele tem de te salvar, de me salvar.
E hoje o Senhor começa com esta palavra. Não se negue a me servir, diz o Senhor. Não se negue. Deixa eu te salvar. Deixa eu te amar. Deixa eu terminar o que eu comecei em você. Não me abandone. Não me deixe. Não me envergonhe. Confesse, irmão. Não nego meu nome. Não nego meu nome. Negar o nome não é dizer eu nego o nome de Cristo. Negar o nome de Cristo fazer coisas, ficar transgredindo, ofender, magoar, transgredir as leis morais, físicas do homem, da mulher, do moral, do caráter, as leis de Deus. Ou não está negando. Não é com a boca, com as obras, com a dignidade, com a força de resistir o pecado, a maldade, a malignidade, a traição, as desventuras deste mundo, as drogas, as bebidas, as difamação, a murmuração, a prostituição, o adultério, adulterar, não é só o casamento, adulterar a vida, adulterar as palavras, adulterar os testemunhos, adulterar também a doutrina de Cristo, não a praticando, não a guardando, não amando elas, e a pessoa está negando o nome de Cristo. Eles não sabem que nega o nome do Senhor toda hora. Eles levam a mão para o céu e dizem, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas quando vem a derrota, vem a prisão, vem a condenação, vem o dano, vem a tragédia, vem as perdas, é o demônio. Não sou eu. E Deus mandou quinta-feira a palavra. Nós somos a culpa em tudo dos demônios. Muita coisa não é o demônio. É a vida em si. É a prudência que não foi praticada. É a coragem de enfrentar. É a dignidade perdida. É a honra pelo nome, pela família, pelos filhos, pelas filhas. Ainda bem que está. Mas agora não. Irmãs, filhos, pais, esposos, velhos e novos, dão glória a Deus. Por isso aqui, mãe,
nome sagrado. Nome amado. Reverenciar, venerar, só não é adorar, porque não é Deus. Mas para o Filho era uma Deus, uma heroína. O Filho se honra na honradez, na virtude, na honestidade, enfim, no moral, no caráter, na fidelidade da sua mãe. Se honra, mas perda se restabelece. Tenho uma mãe honesta, tenho uma mãe santa, tenho uma mãe que me gerou, tenho uma mãe que chora por mim, geme por mim, deu a vida no parto por mim, e me gera. Ai, quem falar mal da minha mãe. Eu não era crente, era menino. Eu brigava, não tinha tamanho não. Estava eu e meu irmão, e nós ia em cima do camarada que xingava a minha mãe. Não estou falando para as crianças de hoje fazer isso, mas a mãe é sagrada. Hoje em dia, irmãos, o que essas mães vão falar? O que essas mães vão se apresentar aos filhos? Vão ter que esconder as revistas, as fotografias, as notícias. Mamãe, senhora, sim, é a senhora. Meu Deus! Então aquele menino é meu irmão, aquela menina é minha irmã, aquele outro é meu irmão, aquele outro é não sei o quê. Não digo nos casos legais, mas na prostituição, na sensualidade, na carnalidade. Hoje, irmãos, os filhos de hoje vão ter vergonha de muitas mães. Eles ficam quietos. É verdade essas palavras? Essa aqui é a senhora, mamãe? Esse aqui é o senhor, mamãe? Quem é esse homem aqui? Esse aqui foi um amigo passageiro. Esse aqui ficou comigo, né? Ficar comigo, não sei até hoje o que é, mas ficou comigo. E aquele outro. E pai, quem que é essa mulher? Não, essa aqui foi uma amiga que o pai teve. E uma confusão medonha. Não pode ter na obra de Deus. A mãe tem que ser digna de ser amada, reverenciada. Ela deu seu seio, deu seu leite, sua carne, sua alma, sua vida. Mas lá no mundo não se pode ter mais isso. É uma confusão geral. Eles não se negam a si mesmos. Não tomam a cruz e seguem Jesus Cristo. Mas o assunto hoje, ainda agora, é de se entregar a Jesus Cristo. Não se negar a Jesus. Se dar a Jesus. Deixe de agir. Deixe de transportar. Se está pesado, clame a Deus. Deus muda o teu cativeiro. Deus muda a tua vida. E aqui vamos saltar, irmãos, por isso aqui, que é o fundamento de todas as coisas, que é o que nos mantém, é o que Cristo veio trazer de graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. O que é a graça, irmãos? A graça é Jesus Cristo. É o favor de Deus, é a intenção de Deus, é o plano de Deus.
já compilado, feito por Deus, por meio de Jesus Cristo, que já não é mais um homem, que nem Moisés, que nem os profetas, que está no nosso meio. Hoje nós não temos apóstolos, não temos nem grande. Ninguém é grande nessa obra. Ninguém é ninguém, eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém. Essa obra não está depositada nas costas de um homem ou de meia dúzia de homens. Ela está depositada no lombo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos toda a reverência, todo o cuidado. E a graça de Deus fortifica-te na graça. O que é a graça? O que traz a graça? O que faz uma graça no nosso coração? Para que ela veio? Para que ela vai sair vitoriosa? Como ela vai sair vitoriosa? Como ela vai ser vitoriosa? Como ela vai ser vitorioso? O próprio Cristo vitorioso contra os demônios? Se nós fraquejarmos na graça, se cairmos da graça, se abandonarmos a graça, se descremos do trabalho da graça, e a bondade e a misericórdia que nos acusou, e às vezes nós podemos pensar, a graça veio de graça, mas o que ele pede muito, ele exige muito, não tenho para dar, veio de graça, mas os mandamentos, as obrigações, a consagração, fica impossível. Impossível ao homem, mas possível a Deus. Como é que foi possível para Jesus? Como é que teve os apóstolos? Como é que teve aqueles irmãos e irmãs que eram uma fortaleza contra o inimigo? Saíram vencedores, saíram com Cristo, estão aguardando em Cristo. Cristo se alegrou deles, não se envergonharão em Cristo, e Cristo não se envergonharão deles. E hoje Deus manda esta palavra, fortifica-te na graça. Queiram dizer o que querem dizer, digam o que querem dizer. Quem não sentiu, quem não provou, quem não foi usado, manuseado, transformado, e não sentiu o trabalho da graça, do Espírito Santo, por todos os dons de Deus, o seu trabalho na alma, no seu corpo, na sua casa, na sua família, no próximo, não pode falar nada contra a graça. Não sentiu a graça, não percebeu a graça. A graça não esteve nele, ele não esteve na graça. Quem esteve na graça não sai da graça. Quem esteve na graça, quem não está, se arrepende de não estar na graça. Agora a comunhão, o respeito, então, é verdadeira essas palavras. São coisas íntimas, coisas profundas. Já não estou mais na graça. A graça não é a congregação cristã, é claro. A graça de Cristo não é dos homens. Está nos homens, mas não é dos homens. É para os homens. Transformar os homens. Tudo que é de Deus voltará para Deus. O Espírito de vida, o Espírito da graça. Os dons de Deus voltará para Deus. A nossa carne vai para a terra. A nossa alma vai ser aguardada a vida eterna. Então, hoje Deus manda esta palavra. Fortifiquemo-nos na graça de Deus. Digam o que quiserem dizer. Falem o que quiserem falar. Tolo, incauto, fraco. Não! Não!
Quem é que está errado? Quem é que está errado? Quem fala mal de nós? Os que vão atrás dos que falam mal de nós. Ninguém bebesse pinga, não se fazia mais pinga. Se ninguém fizesse droga, não tinha drogado. Mas tem quem faz. Tem os traficantes. Vamos chamar essas pessoas de traficantes. Mas quem é mais errado? Fala vocês agora. Leva também um pouco. Eles estão errados. Eu faço um livro pornográfico, não estou falando que eles falam pornografia. Faço um livro que não é bom. Eu fiz um livro. Agora, quem que está errado? Quem vai ter o livro? Tá certo? Vocês que ficam atrás de novidade, vocês estão tudo errados. Vocês estão mais errados do que aqueles que falam mal da obra de Deus. É certo ou errado? Ninguém fala nada. Faz assim pelo menos. Nós alimentamos a Bíblia Sagrada. A Bíblia, os comentários que nós não entendemos a Bíblia. É uma grande diferença. É uma grande diferença. O homem entender a Bíblia. O homem procurar estudar a Bíblia. Suas encruzilhadas, suas leis, suas isso. Não sei o que é estudar a Bíblia. Mas, irmãos, nós entendemos pelo Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus nunca vai entender nossos entendimentos. Nunca vai compreender o espiritual. Nunca vai entender a explicação da palavra, a exortação da palavra, a sabedoria da palavra, a consequência, a infiltração da palavra de Deus na alma do ser humano. Ele não sabe, ele não entende, ele não tem. Não tem para dar. Cada um dá o que tem. Eles dão o que é do homem. Nós damos o que é de Deus. Vocês sabem se essa palavra é de Deus ou é do homem? Vocês não sabem? Quem tem o Espírito entende pelo Espírito. Eu vou deixar o Espírito. Eu vou deixar o Espírito. Vamos dizer, um pastor para estudar a Bíblia, para pegar, não dou contra o ministério também não, viu?
do ministério falar, eu aceito, adoto, mas pregar, estudar o livro fora da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, eu sei que Deus está aqui, mas não sei se está no livro totalmente. Então, o que é a graça? É o saber, é o desfrutar, é o discernir, é atender, compreender, amar, ser movido, ser comovido, ser possuído, ser desejoso por Deus e desejar Deus, desejar saber mais, aprender mais, sentir mais, conviver mais. O céu está pregando. Quero sentir as profundezas da palavra do céu. Quero sentir o entendimento. Aleluia! Quero perceber de onde veio essas palavras. Quero encontrar o lugar dessas palavras. Quero encontrar de onde sai essa doutrina, essa virtude, essa explicação que faz um clima celestial descer na terra, e que sinto no coração pular de amor, de alegria, e sinto o desejo ardente de me santificar. Nas coisas ruins, não quero passar nesse homem passou. É um erro, é um pecador, é um isso, é uma filha, é um errado. Mas eu gostaria de passar por onde esse homem passou, aprender o que ele aprendeu, para poder falar as palavras que ele fala. Não estou falando de mim, estou falando dos pregadores, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, de cada um de vocês que fala as coisas de Deus. Como é que ele fala essas coisas? Como é que ele sabe essas coisas? Que percebe que ele vive essas coisas, ele come essas coisas, ele se alimenta dessas coisas. Essas coisas a ele, e ele é essas coisas a ele. Essa é a graça de Deus. Não é a graça de Deus. É um sentimento, é um afeto, é uma força, é um poder, é um moral, é um pensamento. O homem diz positivo, mas não é positivo, não. É de fé, de esperança, de conhecimento. Não é uma fé cega. Creio em Deus e está acabado, não. Quero ver os caminhos de Deus, os caminhos de Jesus Cristo, o caminho dos apóstolos, o caminho dos que foram fiéis e receberam a vida eterna, e dos que foram infiéis e que caíram da graça do Filho de Deus. Isso é a graça de Deus. Saia daqui fortificado e digam o que quiserem dizer. A graça de Deus melhora o homem. Pode falar. Melhor ou não melhor? Melhora o mecânico, melhora a cozinheira, melhora a melhora o amor. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Daniel. Deus fez uma reunião. Precisava de homens sábios. Fizeram lá um Enem. É Enem? Enem ou Enem? Enem. Fizeram um Enem. Eles foram os mais sábios. Coincidência? Silêncio? Capacidade humana? Dom de Deus. Graça de Deus. Espiritualidade e santidade. Não se contaminaram, se preservaram.
os senhores de Deus podem falar o que quiserem, mas a graça nos faz melhor. O mais duro de entendimento, sabedoria. Para começar, começa com o amor. Amamos o que fazemos. Exigimos de nós fazermos perfeição. Porque tudo redunda no nosso misericordioso, no que deixarmos para cá. Então, irmãos, porque de mim muitas testemunhas ouviste, confia ao homem fiel, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que eu estou para dela. Se alguém também milita, se alguém também milita, não é por lado, senão militar legítimo. E assim, estou procurando onde fala o soldado, fala do soldado. A guerra só vai acabar quando nós partimos. Será que o Senhor falou só guerra no mundo? Guerras e bombas, bomba atômica, foguete, crônico, fala. Crônico, tem? Drone. Fica lá se eles estão prestando. É drone, é canhão, é bomba. Essa mata o corpo. Quando nós estamos numa guerra que mata a alma, mata o moral, o caráter, mata a família, mata a juventude, mata os que estão e os que vão nascer, com doenças, com contaminações, com costumes, com pestes, com desgraças. Nascem famílias sem condição de moral, de caráter, dignidade, sem a graça de Deus. E hoje Deus manda esta palavra. Vamos ser testemunhas idôneos, irmãos. Vamos falar de Cristo como na presença de Cristo. Cristo está presente. Estou falando de Cristo, na presença de Cristo. Estou pregando na presença de Cristo. Vos respeito, vos amo. Estou falando na presença de Cristo. Ele não me deixa me negar. E que o servo não deixe de negar a palavra que você tem. Não só a palavra, mas o sentimento. O sentimento, a compreensão, a espiritualidade, o discernimento que você precisa ter. Se você veio aqui receber alguma coisa, leva a graça de Deus. Ela tem tudo o que você precisa. Deixe a graça crescer em você. Você será o melhor em tudo, até na tua profissão. O melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor tudo. Você acredita nessa palavra? Leva ela para a tua casa. A graça se vive, a graça se convive, a graça não se esquece, a graça permanece. É o ar que nós respiramos. Para mim, é o ar que eu respiro, é a comida que eu como, é o pensamento que me faz viver.
que ainda me faz acreditar um pouquinho muito em Deus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Santo Deus, Jardim Paulista, irmãos, 2 Timóteo 2. Que coisa linda, o Senhor tomou seu servo na guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. 2 Timóteo 2, nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues. Deixamos aqui os nossos pedidos de orações e temos bastante pregação, viu, irmãos? Deus nos abençoou muito esse final de semana. Deus abençoe a todos.